tarde a todos os interessados. Eu vim aqui hoje para fazer uma reclamação sobre um assunto que aconteceu aí, que me deixou muito chateado. Vou fazer uma pequena ilustração e eu espero que os interessados no assunto possam entender e responder, se assim conseguir. Haviam 5 ovelhinhas e um pastor. Estas ovelhinhas trabalhavam no aprisco. 4 delas trabalhavam todos os dias, dedicadamente, e uma delas trabalhava limpando o curral. Essas ovelhas tinham um pastor. Este pastor cuidava delas, ensinando tudo o que deveriam fazer. Entre essas 4 ovelhinhas, existia uma que se dedicou, ou seja, se destacou no meio das outras e fez um trabalho impecável. E o fazendeiro disse, quando começou tudo, ele falou para o pastor: Pastor, aquelas ovelhinhas que se dedicarem mais, que trabalharem mais e não der trabalho para mim, no seu aniversário eu vou dar um presente por reconhecimento do seu trabalho. Muito bem, o pastor gostou da ideia, porque era bom para incentivar as ovelhas no trabalho, certo? Era um incentivo a mais, para que elas pudessem se dedicar e trabalhar com mais dedicação. Nisso, o tempo foi passando e aquela ovelhinha dedicada, ela aprendeu tudo que o pastor ensinou para ela e guardou na sua mente. Ela aprendeu tanto que ela se tornou o orgulho do pastor. Ela nunca teve uma só reclamação. Enquanto isso, as outras ovelhinhas viviam dando trabalho para o pastor. Ele mostrava como fazia e elas queriam fazer do jeito delas. Até que um dia, o pastor foi obrigado a substituí-las por outras. E assim aconteceu algumas vezes, até encontrar a equipe certa. Aquela ovelhinha que tanto se dedicava e fazia seu trabalho direitinho, sem reclamações, ela era uma boa funcionária. Ela trabalhava direitinho, não tinha reclamações, era perfeita. E ela trabalhou o ano inteiro. E aí ela foi merecedora de ganhar aquele presente prometido pelo fazendeiro. Até que eu lembrei ao fazendeiro: a ovelhinha que se dedicou mais foi a fulana. Foi aquela ali. Agora é a sua vez. Vai lá, reconheça o trabalho dela e pague de acordo com o que a gente combinou. E o fazendeiro foi lá e realmente ele deu o presente, mesmo atrasado, né? Mesmo o pastor tendo cobrado, que ele havia esquecido, mas ele deu, cumprindo assim a sua palavra. E assim se passou o primeiro ano. No segundo ano,
seria a mesma coisa. A ovelhinha que se dedicar mais, essa será presenteada no seu aniversário. Isto é uma ilustração, para que possam entender o que eu quero dizer. Então começamos o segundo ano e tivemos que trocar novamente as ovelhinhas. As 3 ovelhinhas que não deu certo, mas aquela primeira ovelhinha continua. O seu trabalho dedicado, honesto, impecável e sem reclamações. E passou-se mais um ano. E quando chegou no final do ano, do segundo ano, que seria o seu aniversário, esta ovelhinha ficou ansiosa e disse: pastor, será que eu vou ganhar outro presente? O que será que eu vou ganhar desta vez? Aí o pastor falou para ela: olha, se você ganhou um presentinho bom da outra vez, agora acho que vem melhor ainda, porque o tempo mudou, as coisas aumentou, tá? Mas fica tranquila, vamos ver o que vai dar. Só que desta vez, o fazendeiro esqueceu da ovelhinha e não cumpriu com a sua palavra. Ela ficou triste e falou: pastor, por que ele não me deu o meu presente? Eu trabalhei mais um ano e ninguém reclamou de mim. Eu falei: pois é, ele falhou. Mas existe um pastor lá no céu, esse é justo e irá fazer justiça. Ele não falha, então fica tranquila. Mesmo assim, continue fazendo o seu trabalho, porque ele está vendo que você está sendo fiel. Nisso, o pastor ficou chateado, porque o fazendeiro mentiu. E ele foi avisado que estava chegando a hora de reconhecer o trabalho daquelas ovelhinhas que foram destaque durante o ano. Mas ele não deu atenção, não deu nada dessa vez e nem respondeu o recado que o pastor mandou. Aquela ovelhinha se dedicou tanto, ela ajudou tanto o pastor, ela aprendeu tanto, que a partir dali, ela é que estava treinando as outras ovelhinhas novas que chegavam. E aí ela foi passando tudo o que deveria fazer. E as ovelhinhas, ela junto com o pastor, os dois treinando as outras ovelhinhas que agora, por sinal, estão fazendo também um bom trabalho. De vez em quando, existem algumas falhas, umas falhas aqui, outras ali, mas que não é nada grave, nada que possamos dizer assim, é merecedor de uma punição. Não, é coisa simples, mas a diferença de tudo isso que eu quero dizer é que aquela principal ovelhinha, ela não falha nem pequeno, muito menos grande. Nunca cometeu uma falha, nunca teve reclamações sequer das outras ovelhas que a conhecem e moram nesse aprisco em volta. O que acontece? É que depois de 2 anos de trabalho dedicado, esta ovelhinha nunca faltou ao trabalho, nunca atrasou, nunca criou problema, nunca errou, nunca deu trabalho nem para o pastor, nem para as outras ovelhas e nem para o fazendeiro. Ela sempre trabalhava honestamente, dedicadamente, esforçadamente, com muito cuidado. O pastor ficou admirado porque durante toda a sua vida ele trabalhou com mais de 100 ovelhas e nunca tinha visto uma ovelhinha tão dedicada como esta. E estas ovelhinhas tinham uma gratificação mensal que recebiam todo mês, uma gratificação de alimentos. Recebia essa gratificação todo mês. E quando foi um dia, esta ovelhinha dedicada, que nunca ficou doente, ela adoeceu. Foi ao médico.
E aí ela teve que se afastar do trabalho por alguns dias. Foram 3 dias. 3 dias afastado do trabalho. 3 ou foi 4? Mas ela tinha licença médica. Um atestado médico que dizia: impossibilitada de trabalhar. Tem que se recuperar. Ela não faltou ao trabalho. Ela ficou doente. O ser humano fica doente, lembra? Você fica doente. Eu fico doente. Todos ficam doentes. Um dia. E o que você faz? Vai ao médico, toma remédios, se recupera, não trabalha. Muito bem. Por causa dessa licença médica, da doença dessa ovelhinha que tanto se dedicou esses anos todos, esses 2 anos, sem faltar um dia sequer, por causa disso, o fazendeiro cortou dela a sua gratificação mensal, que ela recebe todo mês. Gratificação esta em alimentos que todas as ovelhinhas recebem todo mês. Agora eu lhe pergunto, isso é justo? Teve outra ovelhinha que também perdeu a sua gratificação mensal pelo mesmo motivo. Ficou doente, pegou atestado e perdeu a sua gratificação mensal. Mas esta outra ovelhinha, se formos fazer uma matemática bem feita e colocar na balança, ela cometeu alguns erros, reclamações, que houve constrangimento, houve discussão, foi chamado na fazenda para conversar. Se for fazer uma matemática bem feita, até que podemos relevar, né? Mas eu estou falando uma coisa. Uma ovelhinha que nunca faltou ao serviço, nunca deu trabalho ao seu fazendeiro, nunca foi chamada a atenção, nunca teve reclamação, nunca chegou atrasado, sempre ajudou em tudo que precisou. E nas suas folgas, quando precisou, ela foi chamada e ela foi sem reclamar. Ela deveria perder a sua gratificação mensal por causa da burocracia idiota de uma empresa? Para você, fazendeiro, que tem a sua empresa e trata suas ovelhinhas dessa forma, tome cuidado, porque você está errado. Você está cometendo um erro e precisa se reiterar disso aí. Lembre-se que antes de funcionário, a ovelhinha é criatura de Deus. Antes de funcionário, existe o ser humano. E nós temos que relevar certas coisas. Não precisa levar ferro e fogo, unhas e dentes, olho por olho, dente por dente. O tempo da lei já passou. A escravidão também passou. Agora, o pastor que sempre te ajudou, ajudando em tudo que ele pôde, a ovelhinha que sempre se dedicou à sua empresa, na sua fazenda, fazendo tudo o que foi preciso, sem dar trabalho para ninguém. É assim que vocês agradecem? É esta a forma de agradecimento? Tirando o direito de receber a sua gratificação mensal? Você me desculpe, mas você pode até ter sabedoria, você pode até ter inteligência, pode ser uma pessoa estudada, mas não demonstra-se ter sabedoria. Não aparenta ter agindo dessa forma. Se você acha que uma ovelha maltratada vai ficar no teu aprisco, você está enganado.
porque ele vai ficar só enquanto não arrumar outro melhor. Eu estou sabendo que tem outros apriscos por aí, onde as ovelhas estão sendo pressionadas, onde elas não estão sendo respeitadas, onde elas estão sendo exploradas, estão pulando, fugindo para outros apriscos, procurando o pastor e outro fazendeiro. Por isso eu te digo, tome cuidado, porque quando a gente tem uma ovelhinha que faz o trabalho direitinho, honesto, sem dar trabalho para você, você deve cuidar bem dessa ovelhinha, ela é especial. Ela precisa ser bem tratada. Nós devemos punir quando a ovelhinha comete erros, mas quando ela acerta e faz direito, a gente devemos elogiar e gratificar pelo seu trabalho. Mas aqui, o que aconteceu ultimamente é que a nossa ovelhinha não recebeu sua gratificação, e na primeira oportunidade que ela teve uma enfermidade, teve que se tratar por 3 dias. Você corta a gratificação mensal que ela tem direito, a qual ficou triste e não foi reconhecida pelo seu trabalho desses 2 anos dedicados, sem uma só reclamação sequer. Me responda, qual foi o dia em que houve alguma reclamação dessa nossa ovelhinha? Me diga, pode investigar, que você não vai encontrar nada. É isso que eu estou falando. Você pode me dizer assim, mas os direitos são iguais. A outra ovelhinha lá perdeu a sua gratificação. Eu sei, direitos são iguais, ninguém é melhor que ninguém, mas eu estou falando o seguinte, a justiça seja feita. Eu estou comparando uma pessoa que teve o mesmo problema, mas que tem uma diferença. Deu alguns trabalhos, criou algum tipo de problema por falhas, por erros. Agora, esta outra ovelhinha, quando foi que ela te deu algum tipo de trabalho? Quando foi que ela atrasou ou faltou? Quando foi que ela te decepcionou? Quando? Nunca aconteceu isso. Ela sempre foi impecável. Ela trabalhou fielmente, se dedicou ao máximo, honrou a camisa que veste, a cadeira que senta. E você vem fazer uma desfeita dessa com o pastor e também com a ovelhinha, coitada, que ficou triste por não ser reconhecida e foi cortado dela o direito de receber a sua gratificação alimentar. Isso é uma ilustração para você entender. E eu estou aqui demonstrando a minha indignação e o meu protesto, porque isso tem que ser revisto. Deixa a burocracia de lado. Vamos tratar melhor as nossas ovelhinhas para que elas fiquem no seu aprisco e não precise ir para outro. Onde é que já se viu uma coisa dessa? A pessoa fica dedicada o tempo todo, de ano a ano. Nunca falha. E não falhou. Ela não cometeu erros, ela ficou doente. Ser humano, lembra? Só quem não adoece é Deus. Ela teve que se recuperar e teve atestado médico. Como é que você tem a coragem de fazer uma coisa dessa? Teremos que rever certas coisas. E eu te digo mais, se aí o pessoal não tiver sabedoria para agir de forma correta, me procure, que o pouco que eu tenho eu vou dividir com vocês. Eu tenho certeza que chegaremos a um acordo. Se lá fora, nos outros apriscos que você tem, as ovelhas estiverem meia sem pastor,
estiverem dispersas, fugindo para lá e para cá, e quiserem a minha ajuda, vem aqui. Vem aqui que a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês como funciona. É isso que eu tenho para dizer. Espero que tenham entendido a minha mensagem. A dedicação do pastor e da ovelhinha foram impecáveis. Tudo foi feito para o bem da sua fazenda. E agora a ovelhinha ficou doente e perdeu a sua gratificação mensal. Pensa bem, viu? Pensa bem, porque você agiu de má fé. Isso não se faz. Ela precisa ser reconhecida pelo seu trabalho. Eu estou te cobrando isso agora e eu quero respostas. Porque isso não vai ficar assim. Eu não vou aceitar. Aqui, quem trabalha direito merece ser reconhecido. Quem falha tem o direito de ser ensinado para aprender e não errar mais. Esse é o trabalho desse pastor aqui, desse aprisco. Aqui nós temos ordem e decência. Aqui temos pudor. Aqui temos modéstia. Aqui nós temos respeito. Todo mundo se respeita. E agradeço, se puder, colaborar mais daqui para frente. Porque do jeito que vai, eu não estou gostando. O reconhecimento do fazendeiro, da fazenda, pelas suas ovelhas está incorreta. Então eu espero que você reveja isso aí e possa melhorar a sua atitude para que as ovelhinhas fiquem felizes e não tenham do que reclamar e continue no seu aprisco. Porque depois, se vir outra, vai começar tudo de novo. Temos que treinar, ensinar, e isso vai 3, 4 meses. Tá? Isso dá prejuízo para todo mundo. Então aqui está o meu protesto, e eu espero que você possa entender o que eu quis falar. Se não entendeu, me procure que eu vou explicar. E é isso aí por enquanto. Fiquem com Deus, um abraço.